Olá, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um estudo de um livro da codificação, agora a Gênese. Um livro que é um pouco diferente dos demais e vai trazer para nós um conjunto de informações um pouco diferente, um pouco transcendentes. E a gente vai fazendo aqui a nossa leitura, as nossas reflexões. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. É sempre bom nos ajudar a divulgar o nosso canal para que outros possam ter acesso a essas informações e a esses conhecimentos. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Já começa bem transcendente aqui as informações. Então, a doutrina espírita não é uma obra do acaso, não é uma informação que apareceu do nada, é um conjunto de informações que foi sendo coletada através dos médiuns, através da mediunidade, organizada por Kardec. A maioria delas aconteceram nas reuniões que Kardec participava, que ele dirigia, e ali ele, todos aqueles que trabalhavam com ele com um propósito sério de entender, criaram toda a codificação. Então nós temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro deles, o que é o Espiritismo, e o Céu e o Inferno. E vem então a Gênese fechar as outras informações, criando então uma estrutura para que a gente possa entender melhor a vida e o universo. E a ciência, em todos os tempos, foi convidada a fazer uma série de conjecturas e deixar determinadas ideias que eram passadas como verdades e assumir ideias que eram então colocadas e tornam-se colocadas para nós como ponto de partida para o nosso entendimento, para a nossa compreensão maior das realidades que a vida traz para nós. Com isso, com esse conjunto de dados, de informações, a ciência vem mostrando o que a religião estava certa e o que a religião estava equivocada. E nós temos que entender que a grandeza do universo é tão grande que, por mais que tenhamos a ideia de derrogar suas leis, é perda de tempo, porque as leis divinas são imutáveis. Mas tudo no universo tem uma progressão, tem um processo de evolução. Então todos nós vamos passando por etapas importantes para progredirmos, para evoluirmos, para compreendermos e para aprendermos. E essa frase aqui, eu acho ela fantástica. Para Deus, o passado e o futuro é o presente. É viver o momento. Então nós temos que saber viver o momento, lembrando que temos um passado e que teremos um futuro, mas temos que fazer o melhor possível agora para edificarmos patamares de crescimento espiritual, de entendimento, para a nossa sublimação, para o nosso entendimento. As obras da codificação aqui estão: o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese. E nós colocamos também o que é o Espiritismo, embora não seja considerado do Pentateuco, mas é um livro muito importante para que nós compreendamos o que é a doutrina espírita e principalmente a responsabilidade de ser espírita. Olhando para todo esse universo gigantesco, nós temos que ficar refletindo sobre se existe aqui bilhões de estrelas, lembrando que o nosso Sol também é uma estrela, e algumas delas são 1000 vezes maior do que o Sol. Algumas são amarelas, outras são vermelhas, outras são azuis, outras são brancas. Essas estrelas, segundo a sua cor, têm lá suas características que devem ser observadas, que para cada cor tem uma condição de irradiação. Então, a cor laranja, a azul e a branca são as que mais têm possibilidade de ter vida, principalmente a amarela e a branca. Com isso, com vida como nós entendemos, mas a vida no universo palpita sobre patamares e condições inimagináveis por nós. Portanto, em outros planetas terão outros tipos de vida, outros modelos de vida diferentes daquele que temos aqui na Terra. Alguns idênticos, muito parecidos, uns bem mais evoluídos, outros menos evoluídos,
E assim todos vão passando por etapa a etapa dentro do processo de crescimento espiritual que todos nós precisamos para conquistarmos, para estabelecermos as metas e as buscas incessantes para as nossas realizações, para o nosso crescimento. A Gênese é composta então do seguinte capítulo. Capítulo 1, caráter da revelação espírita. Capítulo 2, Deus. Capítulo 3, o bem e o mal. Capítulo 4, papel das ciências na Gênese. Capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo. Capítulo 6, uranografia geral. Capítulo 7, esboço geológico da Terra. Capítulo 8, teorias sobre a formação da Terra. Capítulo 9, revoluções do globo. Capítulo 10, Gênese orgânica. Capítulo 11, Gênese espiritual. Capítulo 12, Gênese mosaica. E assim, a gente vai vendo nesses 12 capítulos um pouquinho mais dessa Gênese, desses conhecimentos que precisamos ter noção, pelo menos, para chegarmos no plano espiritual e estarmos em melhor condição. É sempre bom lembrar que, para todos nós que estamos encarnados, principalmente no Brasil, é de fundamental importância lermos as obras básicas, que isso nos garantirá promoções no mundo espiritual. E muitos espíritos vêm reencarnar aqui para ter essa oportunidade, sintonizam com outras forças, com outras ideias, com outras correntes de pensamento e tomam atitudes e decisões que os levam a passar por situações delicadas no transcorrer das suas existências. Trabalhemos, pois, por nos tornarmos melhores, por tornarmos-nos mais aptos a conquistar uma condição melhor de vida, uma condição melhor para a nossa existência. A Gênese segundo o Espiritismo, introdução. A primeira edição publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título o indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. A partir do momento que a gente começa a ver os fenômenos espíritas e começamos a entender a vida de uma forma mais transcendente, com mais conceitos, com conceitos novos e diferentes, nós começamos então a ter que entender conjunto de situações e de ações um pouco mais complexas ao longo da nossa existência. E por isso, Kardec traz para nós aqui uma nova proposta. E dentro dessa proposta, da gente entender a Gênese do ponto de vista da ciência e da religião. Entender os milagres como a transformação da matéria operada por uma força que até então desconhecíamos. E as predições. Como elas são feitas, de que forma acontecem e por que acontecem, quando elas podem ser cumpridas e como elas podem ser interpretadas. 2 elementos, ou, se quiserdes, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o material. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem fenômenos especiais naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Cada um temos então que entender a condição que a Terra traz para nós de vida que nós temos aqui. E o Kardec traz de uma forma bem simples para nós começarmos a pensar. A água formada de hidrogênio e oxigênio, se a gente não entender que eles dois, sob certas condições, se juntam e formam a água, como um elemento composto, um elemento secundário, então ficaria difícil começarmos a entender determinados meandros que a química nos mostra, que a química nos ensina. Precisamos, assim, trabalhar os nossos corações, as nossas emoções, para melhor entendermos de que forma estamos lidando com todas as situações e muitas das vezes, algumas delas, um pouco adversas. Dentro do nosso ponto de vista, dentro daquilo que nós entendemos. Mas, conforme vamos passando o tempo, vamos aprendendo, vamos refletindo, estudando, as informações vão ganhando novos corpos, novas formas de entender, nova forma de compreender, e a vida torna-se então um pouco mais abrangente, um pouco mais quintessenciada. E aquilo que nós achávamos que era tão complexo, às vezes é muito simples. E aquilo que nós achávamos que era muito simples tem uma complexidade maior.
Como, por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias ou em 7 eras. Ao compreendermos a extensão dessas informações e a diferença que faz quando compreendemos bem essa questão, torna-se bem mais prático, bem mais entendível, bem mais acessível ao nosso entendimento, à nossa inteligência, quando nós vemos que é 7 eras. Certo? Se a gente tem dúvida, logicamente que muitos vão ter, vamos até o final para podermos entender. Não existe mágica no universo. Existe trabalho ativo, constante e metódico. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. A doutrina espírita traz então para nós um conjunto de informações, um conjunto de dados um pouco mais sofisticados, um pouco mais complexos, que exige de nós uma abstração mental para podermos entender. Nada pode ser fixado, nada pode ser rígido. Tudo tem que ter a mobilidade necessária para que possamos dilatar conceitos, estreitar informações e, a partir de tudo isso, começarmos então a ver aquilo que é admissível, aquilo que não é admissível, dentro de um ponto de vista, dentro de uma condição bem mais abrangente do que até então víamos. Abundam nas Escrituras esses fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos dois campos opostos, gerando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns a abstração dos dados positivos da ciência, outros do princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Então, para termos essa solução racional, temos que fazer uma série de observações, entendermos uma série de dados, para que abstrairmos e concretizarmos a nossa mente, por mais paradoxal que seja, para que a gente possa entender um conjunto de informações que temos em nossas mãos e até então não compreendíamos tão plenamente como já entendemos hoje. Logicamente que todos os entendimentos são sempre modernizados, eles estão sempre em movimento para um grande aperfeiçoamento de todos nós. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural. Porém, é o que vale mais. Admiti-lo como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente. Sua rejeição absoluta arrasta a própria base do edifício. Ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Veja bem, nós temos um conjunto de informações. Se nós tentarmos aceitá-los de uma forma muito sobrenatural, muito mágica, as mentes mais racionais, mais concretas vão se afastar. À medida que a gente procura, então, trazer essas informações para nós e compreendê-las sobre um novo ponto mais transcendente, a base do edifício, então, não é demolida, e sim mais fortalecida, e ele adquire novos contornos para melhor entendimento, para ser aquelas informações mais esclarecidas sobre os pontos de vista e os conhecimentos atuais. São necessários, então, que comecemos a transcender os nossos raciocínios e os nossos entendimentos. Esta obra, pois, como já dissemos, um complemento das explicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Os materiais se acham prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegara o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido maturidade, e além disso, também, se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. E olha como Kardec tinha uma didática magnífica. Ele pega as informações, vai trabalhando as informações, vai construindo aquelas ideias, vai avaliando os fatos e a psicologia das pessoas daquele momento, para que, quando a obra fosse colocada, não entrasse em choque com ninguém, todos já tinham um conjunto de informações bem sedimentadas,
para quando recebesse a Gênese, uma forma bem mais transcendente, eles pudessem entender e aceitar. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão seria antes causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que adquire tratamento nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Essa questão do Kardec de ter esse conhecimento do momentum psicológico da humanidade, daquele momento psicológico dos espíritas nascentes, é muito interessante e importante. Muitas das vezes nós queremos informações muito prontas, muito transcendentes, muito claras, mas elas têm que vir de uma forma meio enigmática para fazer com que as pessoas pensem, reflitam, para que depois aquilo seja mais devidamente esclarecido, para que todos possam ter acesso àquelas informações. Faz então necessário e mister que cada um de nós comecemos a entender e compreender a vida de uma forma mais apropriada às nossas necessidades de evolução, às nossas necessidades de crescimento. Procuremos, assim, fazer o nosso trabalho de interiorização de conhecimentos, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e ao chegarmos aqui na Gênese, nós teremos então um conjunto de informações que vão sedimentar as anteriores. Essa é a proposta. Ah, mas eu quero começar por aqui. Tudo bem, terás alguma dificuldade, farás algum julgamento de uma forma e de um ponto de vista não tão compatíveis se você tivesse lido tudo anteriormente na sequência, mas talvez te ajude a compreender um pouco o que está aqui e, ao pegar os outros livros da base, você ir com mais maturidade. Cada um tem as suas intuições, respeitamos, mas se querem uma sugestão, comecem conforme dissemos. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que escoimam de toda ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. O caráter da revelação espírita ele vai vindo trazendo informações que são sempre constantes, gradativas, e a partir do momento que a gente pega um conjunto de dados, um conjunto de informação, a gente vai se aprimorando, a gente vai se aperfeiçoando. E quando mais a gente pesquisa, a gente estuda, mais informações a gente tem, mais um passo à frente a gente dá. E essa é a função de estudar a doutrina espírita e a forma didática que a doutrina espírita tem para nós. Sem embargo, da parte que toca à atividade humana, na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém não a constitui opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dados. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, e então teria o valor de uma opinião pessoal. Tudo no universo vai se encaminhando para um conjunto de dados, um conjunto de informação sempre crescente. E Kardec teve o cuidado de pegar mensagens de vários espíritos, de vários médiuns, de várias casas espíritas. Ele comparava todas essas informações e passava para nós somente aquelas que eram mais compatíveis com aquelas informações da época. Portanto, algumas coisas que a gente vai falar assim, mas olha, isso aqui está errado. Dentro do conceito daquela época, estava certo. E quando a gente vai trazendo para os nossos momentos atuais, algumas coisas nós temos que atualizar a forma de pensar sobre aquele assunto.
mas são raros os assuntos, os momentos e as partes, os capítulos, as questões que isso ocorreu. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina. A condição mesma da sua existência, onde resulta que, dado o princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade, não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Aí, tem o conjunto de informações, que são conjunto de dados trazidos pelos Espíritos. Se algum de nós começarmos a colocar a nossa opinião, colocarmos as nossas ideias, é uma opinião isolada, e a doutrina espírita não tem responsabilidade sobre isso. Essa coletividade concordante da opinião dos Espíritos passada, ademais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos Espíritos mudasse de opinião e viesse um dia a dizer o contrário do que tem dito. Logicamente que os médiuns sintonizados com os bons espíritos, com os espíritos superiores, trazem um conjunto de informações transcendentes, compatíveis com a coerência e com a lógica. Um conjunto de médiuns sintonizados com os espíritos inferiores trazem um conjunto de informações totalmente díspares e fora do contexto, fora dos caminhos que conduzem à verdadeira lógica, ao verdadeiro entendimento, à verdadeira clareza daquilo que nós precisamos entender e compreender. Pois que ela tem a sua fonte de origem no ensino dos Espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os Espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. Então, todas as origens da fonte daqueles conhecimentos, toda essa fonte, toda essa origem, se for alterada, trará alteração para o resultado final. Por isso é importante que todos nós comecemos a entender e a responsabilidade de cada um de nós frente ao trabalho que temos que desempenhar, frente ao trabalho que está previsto para cada um de nós nas nossas atividades comuns. E assim, nas nossas atividades também mais transcendentes, nós também temos que observar essas responsabilidades. E não tem como sucumbir aos ensinos dos Espíritos, porque existe uma grande comunidade de Espíritos que são indestrutíveis, e eles não vão deixar de existir, e como eles estarão sempre existindo, também a doutrina espírita estará sempre existindo, desde que exista médiums sintonizados com os bons espíritos para proferirem bons estudos, boas palestras, bom entendimento. O Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo, geral. Em abril de 1867, completou seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases do livro assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos Espíritos. Então, naquele momento, quando Kardec estava começando a fazer a codificação, começando a trazer as bases do ensinamento dos Espíritos, fizeram a primeira edição, tiveram que fazer ajuste, fizeram a segunda edição, tiveram que fazer ajuste, e assim até que ficasse a definitiva. Porque ele entendeu que a progressividade do ensino dos Espíritos deveria ser observada naquele momento. Então hoje nós temos que ter muito cuidado a pensar em mudar alguma coisa. Existem uns 4 ou 5 tópicos apenas que é muito questionável. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos os fatos foram vivenciados e a experiência foi mostrando que é assim. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto de todas as ideias extraordinárias de alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Este é o resultado característico que podemos proclamar, sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. E aí vem a questão que ele coloca, sem vaidade, ele
proclama esses resultados, fica feliz com esses resultados e mostra para nós que nós temos que procurar entender, porque o que está ali é um conjunto de informações dado por um conjunto de espíritos, alguns deles muito superiores. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido à mudança das nossas outras obras, podemos com toda a verdade dizê-la segundo o Espiritismo, porque estamos certos da confirmação delas com o ensino geral dos espíritos. Então, Kardec tinha sempre muito escrúpulo em fazer qualquer mudança, porque tinha que estar sempre em concordância com todas as informações que eram passadas para ele. O mesmo sucede com esta que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Então tem a parte que é hipotética, ele colocou, isso é uma hipótese. Com o tempo vai confirmar ou vai deixar de confirmar. Então nós temos que procurar distinguir aquilo quando ele fala que é hipótese. Agora, aquilo que ele coloca como certo é aquilo que é mesmo. Então, aquilo que tem aqui, nós teremos aqui aquilo que é complementar e aquilo que é hipotético. E ele vai estar definindo isso a cada momento para que a gente não fique confuso, não comece a fazer afirmações despercebidas ou descabidas. E esse umzinho aqui, que a gente já comentou em parte, é uma nota da editora que ao leitor cabe, pois, durante a leitura desta obra, distinguir a parte apresentada como complementar da doutrina daquela que o próprio autor considera hipotética e pessoalmente a dele. Então tem a parte, que é uma parte que complementa, e aquela que ele vai dizer isso aqui é uma hipótese, que é aquilo que ele está colocando opinião pessoal. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nestas obras, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista, muitas vezes, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Então, a Revista Espírita, ele colocava os textos, era vendida, as pessoas liam, tiravam suas dúvidas, alguns conhecedores daquele assunto traziam informações, e com isso ele foi ampliando o seu campo de percepção, o seu campo de conhecimento, trazendo para nós toda essa maravilha que é a doutrina espírita. Cada um em seu momento, cada uma em suas condições necessárias e importantes para o processo de melhoria e de aperfeiçoamento de todos nós. E assim, que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco, nos envolvendo e nos fortalecendo nesse grande empreendimento que devemos fazer rumo à eternidade.